O destino às vezes prepara para nós surpresas que nos fazem pensar que é mais uma brincadeira. Anastácio nem de longe poderia imaginar que o motivo tão esperado por ele para vingar de Elisiário estava tão próximo, como tão bem traçado estava seu final. O tempo ia passando lentamente para Elisiário e sua família. Era como se vivessem em um constante pesadelo, tal era a preocupação com o que poderia fazer Anastácio, uma vez que Elisiário cortou de uma vez por todas as relações com ele. Elisiário chamou todos os seus empregados e falou a eles o que já havia acontecido entre ele e Anastácio, o que estava acontecendo e o que poderia acontecer. Muitos lhe aconselharam procurar as autoridades competentes, e muitos foram as opiniões para que ele desse um fim na vida criminosa de Anastácio. Anacleto, empregado de máxima confiança, amigo fiel e inseparável de Agripino, era o que mais empenho fazia para que Anastácio fosse eliminado por eles mesmos. Tão grande era seu empenho, que muitas vezes se ofereceu para se incumbir de tal tarefa, e se fosse o caso, assumiria para si todas as consequências do caso. Daquela data em diante, transformou-se em um verdadeiro cão de guarda, não havia um só lugar na propriedade que ele não olhasse. Dava conta ao seu patrão e filho, tudo o que se passava e tudo o que via ou ouvia sabendo. Não satisfeito com sua acirrada vigilância, passou a observar de perto o local em que vivia Anastácio, como também vigiava todos os seus passos. Mas Adalgisa, acostumada à liberdade e à tranquilidade, já sofria com os nervos em frangalhos, tal era a tensão em que se encontrava. Uma hora preocupada com o que poderia acontecer a seu marido, outra hora pensava na reação que teria seu filho, caso viesse acontecer alguma coisa ao pai. E se não bastasse, ainda tinha Anacleto, que era como da família, tanto que era estimado por eles. Um dia Adalgisa chamou seu filho e disse-lhe: Filho, ultimamente, tenho andado muito preocupada com esta divergência de seu pai com Anastácio. Não, mãe, não é bem assim. Papai não tem nada a ver com esta história, nem provocou nada, tudo isto é obra de Anastácio. Eu sei, filho, mas mesmo assim eu estou muito preocupada e apreensiva. Seu pai, que sempre foi um homem calmo e ponderado, agora anda irritadiço, num mutismo preocupante. Até armado ele passou a andar, não quero ouvir mais o que a gente fala a respeito disto. O que faremos, filho? O que será que pode acontecer e como acabará tudo isto? Quer saber mesmo o que eu acho? Quero, filho, quem sabe se você e eu pudermos convencer seu pai a voltar ao que era antes. Isto é simplesmente impossível. Sabe por quê? Porque papai está finalmente determinado a dar um fim a esta sombra que se chama Anastácio. Outro dia ele esteve com o delegado de polícia de Muriaé e contou a ele tudo o que vem acontecendo aqui. Falou inclusive que pretende pegar a cria da égua de Anastácio, pois ela foi praticamente roubada. E sabe o que o delegado disse a meu pai? Que tudo o que ele fizer, terá o total apoio, não só da delegacia de Muriaé como das outras circunvizinhas. Mas filho, isto é um desatino. Se papai estivesse vivo, eu tenho certeza que ele demoveria seu pai destas ideias malucas, mas eu não vou ficar inativa não. Vou tentar convencer seu pai de vender tudo isto e mudarmos para um lugar bem longe, onde poderíamos viver com mais tranquilidade. Mãe, ouça bem o que vou te falar, nem pense em falar uma coisa desta com papai, porque a reação dele seria desastrosa. E tem mais, eu estou de pleno acordo com ele. O pai não só deve pegar a cria égua de Anastácio como matá-lo, se ele reagir, o que ele fará na certa. Uma coisa a senhora pode esperar, se Anastácio matar meu pai, eu viverei só para mandá-lo pro inferno, pois lá é que é lugar dele e não aqui no meio de nós, atentando todo mundo sem nada lhe acontecer. Filho, preste bem atenção no que vou te falar. A partir de hoje eu não tocarei mais neste assunto, aconteça o que acontecer, eu ficarei muda, cega e surda ao que vier a acontecer aqui por causa da teimosia de vocês. Pense bem, até o Anacleto está armado noite e dia por causa de seu pai. Se seu pai matar Anastácio e a justiça o acobertá-lo, você não pode esquecer que Anastácio tem 3 filhos que é da mesma peça do pai, na certa eles matarão seu pai. Daí você vai querer vingar seu pai e poderá morrer também. Caso isto aconteça, Anacleto vai se doar por vocês, e já imaginou quanto sangue vai correr? Mãe, agora é tarde demais para pensar nisto. Veja bem, a vida toda,
Papai praticamente fez vista grossa aos desmandos desta gente, e não só calou como fez tudo para ajudá-los no que eles precisaram. Mesmo assim, Anastácio fez o que fez, e a senhora acha que papai ainda tem condição de largar isto assim? Não, mãe, chega, basta de tanta tolerância, alguém tem que dar um basta nesta situação, e este alguém é papai, e se ele cair ao tentar eliminar este problema, eu continuarei no lugar dele. E uma coisa eu lhe garanto, muita gente vai cair se for preciso. Desde o início de vida em comum de pai e filho, os dois se entendiam perfeitamente bem. O que um fazia o outro apoiava, e isto para Dalgisa era um tormento sem tamanho. Dia após dia ela vivia a rezar e desabafava no trabalho tentando a todo custo não pensar no desfecho que poderia ter aquela situação. E assim o tempo foi passando num clima tenso e apreensivo para aquela família de princípios tão bons e tão estimado por todos. Mas o problema não ficou só com os implicados, os vizinhos, os amigos, e mesmo aqueles que não tinham nenhuma ligação com a família envolvida na questão, se sentia sensibilizada com eles. Anastácio era um ser tão repulsivo que incomodava até mesmo nos sonhos, imagina no convívio direto. Todos em patrocínio da Pedra Branca, de um jeito ou de outro já havia sido molestado, se não por Anastácio, era por seus filhos. Neste clima de antipatia a família de Anastácio alastrava sua fama de crueldade e torpeza para a intranquilidade de todos. Se não bastasse a confusão armada por Anastácio contra Elisiário, outro fato veio agravar ainda mais a situação de Anastácio e sua família. Certa tarde, apareceu no povoado os 4 indesejável do lugar, Anastácio e seus 3 filhos. Caminhando indolentemente pela rua, sendo observado de longe pelos apreensivos moradores do lugar, Anastácio e família rumaram para o armazém do senhor Vitório. Lá chegando, acomodaram-se como melhor lhes convinha, como se fossem as pessoas mais bem-quistas da localidade. Ignorando a expressão de enfado que causaram as pessoas que ali se encontravam, exigiram bebidas para eles ao mesmo tempo que passava ao comerciante uma extensa lista de mercadorias que queriam para levar. Pressentindo confusão, Vitório manda chamar os policiais sem que nenhum deles notasse, e começou a preparar a lista por eles entregue. Quando terminou de arrumar as mercadorias pedidas, entregou-lhes a lista e o valor a pagar pelo pedido feito. Anastácio, com todo o cinismo que lhe era peculiar, disse a Vitório: Vitório, sei que não sou muito bem visto por todos aqui, mas ninguém até hoje pode provar nada contra mim, e para provar que sou homem honesto, gostaria que você me desse crédito nestas mercadorias. Anastácio, você sabe que eu sou comerciante há muitos anos, o tempo mais que suficiente para conhecer as pessoas com quem tenho lidado ao longo de todos estes anos. Portanto, você é a última pessoa em quem eu daria qualquer valor em mercadorias, por menor que fosse. Que é isso, Vitório? Falam que eu vivo criando caso com os outros, mas eu acho que é você quem está atrás de confusão comigo. Eu nada lhe fiz para que você me provoque desta maneira, mas se esqueça que me provocando, pode acontecer alguma coisa a você ou à sua família. Neste exato momento, para alívio de Vitório, entrou no estabelecimento os 4 policiais do lugar. Estes 4 policiais ansiavam por um motivo que lhes desse a chance de pegar Anastácio e seus filhos. Por isto foi logo perguntando: algum problema aí, Vitório? Se não me engano, eu ouvi Anastácio lhe fazendo ameaças, ou estou enganado? É que, Anastácio queria que eu lhe vendesse algumas mercadorias fiadas para ele, e como neguei ele não gostou e disse que poderia acontecer alguma coisa comigo ou com minha família. Obtendo a confirmação da sua pergunta ao comerciante, o responsável pelo destacamento, cabo, virou para Anastácio e seus filhos, disse: se tens dinheiro para pagar o que vieram buscar, paguem e levem, se não têm com que pagar, se arranquem daqui agora, não quero vê-los nem mais um minuto em minha frente. Morrendo de raiva e humilhação, Anastácio teve que largar as mercadorias para levá-las, mostrando com isto que estavam a fim de levar confusão com Vitório. Ao sair do armazém, Anastácio olhou para o comerciante, de maneira que este percebeu que teria problemas sérios dali em diante. E não demorou muito para que isto fosse